Você já olhou para o céu e sentiu um vazio que não explica? Em 11 de setembro de 2001, o mundo parou. Todos nós sabemos o que aconteceu, ou achamos que sabemos. Mas e se eu te contar que há segredos enterrados nas cinzas daquele dia? Coisas que o governo nunca quis que você soubesse. Um nome, um documento, um sussurro no escuro que pode mudar tudo o que você acredita. Se você quer a verdade, não pisque. Fique comigo até o fim. Era uma manhã de céu azul em Nova York. O tipo de dia que te faz esquecer que o mundo pode ser cruel. Às 8h46, o primeiro avião rasgou o World Trade Center como uma faca cortando papel. As pessoas nas ruas congelaram, os olhos arregalados, o coração disparado. Eu era apenas uma criança na época, mas lembro do silêncio na minha casa quando a TV mostrou as torres em chamas. Minha mãe chorava sem dizer uma palavra. Meu pai, um homem que nunca demonstrava medo, segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mas havia algo que ninguém na minha família, nem nas ruas, nem nas redações dos jornais sabia naquele momento. Algo que só viria à tona anos depois, escondido em relatórios confidenciais e sussurros de whistleblowers. Vamos falar de um nome: Able Danger. Um programa secreto do governo americano, criado para rastrear ameaças terroristas antes do 11 de setembro. Poucos conhecem essa história, e menos ainda ousam contá-la. Able Danger era um projeto de inteligência militar que usava tecnologia de ponta para mapear conexões entre terroristas. Meses antes do ataque, eles identificaram Mohamed Atta, o líder dos sequestradores do voo 11, como uma ameaça em potencial. Sim, o nome dele estava lá, em um relatório, junto com outros 4 sequestradores. Mas o que aconteceu com esse relatório? Ele foi destruído. Por quê? Quem deu a ordem? Anthony Sheffer, um tenente-coronel que trabalhou no Able Danger, tentou alertar o mundo. Ele disse em 2005 que o programa havia descoberto uma célula terrorista ativa nos Estados Unidos. Nós sabíamos, ele disse com a voz tremendo. Nós sabíamos, mas fomos silenciados. Imagine isso. Você descobre uma ameaça que pode salvar milhares de vidas, mas alguém, em algum escritório com ar-condicionado, decide que é melhor manter silêncio. Por quê? Poder? Política? Ou algo muito mais sombrio? Agora, vamos para outro canto escuro desse dia. O prédio 7 do World Trade Center. Às 5h20 da tarde, horas depois das torres caírem, o prédio 7 desabou. Um edifício de 47 andares, intacto, sem ser atingido por nenhum avião, simplesmente virou pó em 7 segundos. Testemunhas relatam explosões antes do colapso. Bombeiros, policiais, pessoas que estavam lá, juram que ouviram detonações. Um relatório oficial diz que foi fogo e danos estruturais. Mas engenheiros independentes questionam. Como um incêndio isolado derruba um prédio reforçado em queda livre? Barry Jennings, um funcionário da cidade que ficou preso no prédio 7, contou que sentiu explosões enquanto tentava escapar. Eu pisei em corpos, ele disse, com lágrimas nos olhos. Havia algo errado ali. Barry morreu em 2008, 2 dias antes de um relatório oficial sobre o prédio 7 ser publicado. Causa da morte? Desconhecida? Coincidência? Talvez. Mas quando você junta isso com os documentos destruídos do Able Danger, começa a sentir um peso no peito. Um vazio que sussurra. Tem algo que não estão te contando. E então, há o voo 93. O avião que caiu em um campo em Shanksville, Pensilvânia. A história oficial diz que os passageiros heróicos lutaram contra os sequestradores e o avião caiu. Mas por que os destroços estavam espalhados por quilômetros? Por que testemunhas locais relataram ter visto um jato militar voando baixo na área momentos antes? Um fazendeiro da região disse: "Eu vi fumaça subindo, mas não parecia um acidente de avião. Parecia outra coisa." Pense nisso. Documentos destruídos, testemunhas silenciadas, prédios que caem sem explicação.
Destroços que não fazem sentido. E se o que você viu na TV, o que te contaram na escola, for só uma parte da verdade? Vamos mais fundo. Os relatórios de interceptação aérea daquele dia, em 11 de setembro, o Sistema de Defesa Aérea dos Estados Unidos, o NORAD, falhou de uma forma que até hoje levanta sobrancelhas. Aviões sequestrados voaram por mais de 1 hora, sem que caças fossem acionados a tempo. O NORAD, que monitora o espaço aéreo americano 24 horas por dia, deveria ter reagido em minutos. Mas, segundo documentos desclassificados, houve atrasos, ordens confusas e falhas de comunicação. Um controlador de tráfego aéreo, que pediu para permanecer anônimo, disse anos depois: "Nós sabíamos que algo estava errado. As ordens vinham de cima, mas não faziam sentido. Por que o sistema de defesa mais avançado do mundo falhou justo naquele dia? E por que as gravações das comunicações entre o NORAD e a FAA foram parcialmente destruídas?" Outro mistério: as caixas pretas. Todo avião comercial tem 2 caixas pretas, projetadas para sobreviver a impactos catastróficos. Dos 4 aviões sequestrados, apenas fragmentos das caixas do voo 93 foram recuperados. As caixas dos voos que atingiram as Torres Gêmeas e o Pentágono, desaparecidas, engolidas pelos escombros, segundo os relatórios oficiais. Mas investigadores independentes apontam que isso é quase impossível. Caixas pretas são feitas para serem encontradas. Elas emitem sinais. São praticamente indestrutíveis. Então, por que sumiram? E por que os dados completos do voo 93, que foram recuperados, nunca foram divulgados na íntegra? Um técnico que trabalhou na recuperação disse, em um fórum online, anos depois: "Havia coisas naquelas gravações que nunca chegaram ao público. Coisas que fariam você questionar tudo." Agora, o Pentágono. O voo 77 atingiu o prédio mais seguro do planeta, o coração da defesa americana. Mas as imagens do impacto? Apenas alguns frames borrados de uma câmera de segurança. O Pentágono é cercado por câmeras, sistemas de vigilância de última geração. Onde estão as gravações? Um jornalista investigativo que passou anos analisando o caso disse: "É como se alguém tivesse apagado a fita de um crime antes da polícia chegar." E mais, a seção do Pentágono atingida estava em reforma, quase vazia, e abrigava, coincidentemente, documentos financeiros do Departamento de Defesa. No dia anterior, 10 de setembro, Donald Rumsfeld anunciou que o Pentágono não conseguia rastrear 2,3 trilhões de dólares em transações. No dia seguinte, aqueles registros viraram cinzas. Coincidência? Ou conveniência? E os telefonemas dos aviões? Passageiros dos voos sequestrados fizeram ligações para suas famílias, descrevendo os sequestradores e a situação a bordo. Mas algumas dessas chamadas levantam questões. Em 2001, a tecnologia de celulares não permitia ligações claras de aviões em alta velocidade e altitude. Um estudo da Universidade de Princeton, publicado anos depois, mostrou que a probabilidade de uma chamada de celular funcionar a 30 mil pés era praticamente nula. Então, como aquelas ligações foram feitas? Algumas famílias relataram que as vozes pareciam estranhas, quase mecânicas. Uma mulher que perdeu o marido no voo 93 disse em uma entrevista: "Era ele, mas não era ele. Algo na voz dele não parecia certo. Será que era só o desespero do momento? Ou havia algo mais?" Por fim, o impacto cultural e político. O 11 de setembro mudou o mundo. Leis como o Patriot Act foram aprovadas em tempo recorde, dando ao governo poderes de vigilância sem precedentes. Guerras foram iniciadas, milhões de vidas foram afetadas. Mas e se parte disso foi construída sobre uma narrativa incompleta? Em 2004, a comissão do 11 de setembro publicou seu relatório final. Sabe o que eles disseram sobre o Able Danger? Nada. Nem uma linha. O programa foi apagado da narrativa oficial. Anthony Shaffer foi afastado. Suas credenciais de segurança, revogadas. Ele disse:
A verdade não é conveniente para quem está no poder. E o prédio 7, mencionado quase como uma nota de rodapé. As caixas pretas, ignoradas. O voo 93, uma história de heroísmo, mas com buracos que nunca foram explicados. Eu não estou aqui para te dizer o que pensar. Eu não tenho todas as respostas. Mas depois de mergulhar nesses segredos, depois de ouvir as vozes que foram silenciadas, eu me pergunto: o que mais eles esconderam? Quantas verdades ainda estão enterradas sob os escombros daquele dia? O 11 de setembro não foi só um ataque. Foi um momento que mudou o mundo, que mudou nós. E talvez, só talvez, a verdade completa seja mais assustadora do que qualquer teoria. Se você sentiu um aperto no peito, se algo dentro de você está gritando por respostas, então esse vídeo precisava chegar até você. Comente aqui embaixo. Você acha que o governo escondeu a verdade? Você já ouviu alguma história do 11 de setembro que não explica? E se tiver coragem, se inscreva no canal. Porque a verdade, meu amigo, nunca vem de graça.